Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Sandra, aqui do canal Sandra Ivani Crochê, e hoje eu vim trazer o passo a passo de uma bolsa. Então eu vou usar barbante número 6, na cor branca e preto. Vou usar agulha 3,5, uma tesoura para o arremate e uma agulha para costurar. Então, pessoal, eu vou iniciar fazendo correntinhas. Ela vai ser em fio conduzido. Então, eu vou fazer as correntinhas, eu faço de 6 em 6, porque eu vou trabalhar com 6 pontos brancos e 6 pretos. Então, eu faço de 6 em 6. Eu vou fazer as minhas e já volto. Fiz 48 correntinhas e ela ficou medindo aproximadamente 32 centímetros. Então, eu acho que fica um tamanho bom. Mas é claro que vocês podem fazer do tamanho que vocês preferirem. Agora, eu vou subir mais 3 correntinhas. Vou laçar e venho aqui na 5ª correntinha e faço um ponto alto. Então, aqui eu já fiquei com 2 pontos altos, contando com as correntes. Vou fazer mais um, 4, 5 e 6. O 6º ponto eu vou fechar já com o preto. Então, eu deixo um pedaço aqui para arrematar e fecho o ponto aqui com o preto. Esse vai ser fio conduzido. Agora, eu laço e vou conduzir o branco e mais esse pedaço aqui, porque é para o arremate. Então, eu laço, venho na próxima correntinha. Vou fazer 6 pontos altos também no preto. 2, 3, 4, 5 e 6. O 6º ponto eu sempre vou dar só uma laçada e a segunda eu vou fechar com o branco. Terminei o ponto com o fio branco. Agora, eu venho e faço mais 6 pontos no branco. Vou conduzir o preto e ainda tem uma pontinha aqui para ir escondendo. Então, eu faço 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. E o 6º ponto eu vou terminar com o fio preto. Então, terminei o ponto. Agora, eu vou fazer 6 pontos com o fio preto e vou conduzir o branco. Fiz os 6, agora eu vou terminar o ponto com o branco e vou fazer mais 6 com o branco e vou conduzindo o preto.
Agora eu termino o ponto com o preto e vou conduzir o fio branco e fazer 6 pontos com o fio preto. Agora eu termino esse ponto com o branco e vou fazer 6 pontos com o branco e vou conduzindo o fio preto. Agora eu termino esse ponto com o preto e vou conduzir o fio branco. Vou fazer aqui mais 6 pontos. Fiz 4. 5 e 6. Então, pessoal, eu cheguei aqui no final, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 6 pontos altos. Agora aqui eu vou fazer 2 carreiras sempre com a mesma cor, para daí depois mudar. Então, agora, como na próxima carreira eu vou fazer com o preto, então eu vou fechar o ponto com o preto. Aí eu jogo esse fio branco lá em cima, pego, dou uma enrolada aqui, ó, e pego esse fio preto e faço 2 correntinhas. 1, 2. Aí o fio já tá aqui em cima para poder continuar a carreira. Aí eu viro, esse fio branco vem para cá. E agora eu vou conduzir o branco. Vou trabalhar mais uma carreira com esse preto, 6 pontos. Então, eu faço 3, 4, 5 e 6. Aqui eu mudo de cor. Então, sempre que eu for mudar a cor, eu vou dar uma puxadinha aqui no fio para ele não ficar muito molinho. Então, não puxar muito para não ficar amontoado, repuxado, mas eu sempre dou uma puxadinha para ajeitar ele. Agora eu vou terminar o ponto com o branco. E agora aqui, pessoal, eu vou fazer assim, ó. Eu laço. Então, tem esse fio branco aqui que tá soltinho aqui. Eu laço, passo a agulha aqui por dentro dele. Atravesso a agulha aqui, aí eu venho aqui em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Então, eu tiro uma laçada, ainda fico com 3 laçadas na agulha. Essa eu vou tirar tudo junto. Se eu não conseguir tirar tudo junto, eu deixo um para trás e depois eu tiro só um. Então, eu laço, atravesso a agulha aqui por dentro desse ponto branco, venho aqui,
e faço o ponto alto aqui. Tirei uma laçada, agora na segunda eu tiro os outros 3. Se eu não conseguir tirar tudo na primeira, eu volto e tiro o último ponto, sem dar laçada. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O sexto ponto, agora eu mudo a cor, dou uma puxadinha aqui no fio, completo ele com o preto, laço e coloco a minha agulha aqui no único, é o único fio preto que tem aqui, é esse. Então, eu atravesso a agulha aqui e venho e faço o ponto alto. Então, eu fiz aqui um ponto alto, vou conduzir o branco e fazer mais 5 pontos altos, para ficar com um bloquinho de 6. Então, fiz aqui 2, 3, 4, 5 e 6. O 6 eu faço pela metade. E agora, dou uma puxadinha no fio e termino o ponto com o branco. Agora, eu vou conduzir o preto, laço, atravesso a minha agulha aqui dentro desse ponto e venho aqui e faço o ponto alto. Tirei tudo. 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos. Agora, eu fecho com o preto. Laço, atravesso a agulha aqui nesse ponto preto aqui, nesse fio, e venho e faço o ponto alto. Agora, faço mais 5 pontos altos. Termino o ponto com o fio branco. Laço, passo aqui por dentro desse fio e venho aqui e faço o ponto alto. Agora, eu faço mais 5 pontos altos. E o sexto ponto eu fecho com o fio preto. Dou uma puxadinha aqui, não muito para não ficar dobrado. Termino com o fio preto. Agora, eu vou laçar, atravessar a agulha aqui e fazer o ponto alto. 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu dou uma puxada aqui, porque tava muito solto lá dentro. Termino o ponto com o branco. Agora, eu laço
e atravesso a agulha aqui nesse fiozinho branco e faço aqui os 6 pontos com o branco e vou conduzindo o fio preto. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, pessoal, já na segunda carreira, eu já vou trocar o fio. Então, como eu vou trocar o fio, eu já vou terminar esse ponto aqui com o fio preto. Então, termino o ponto com o fio preto. Eu subo aqui o fio branco, enrolo ele aqui e já faço as 2 correntinhas. Aí o fio já ficou preso aqui. Viro. E agora eu vou conduzir o branco e trabalhar 6 pontos com o preto. Então, eu faço aqui 1, conto com as correntinhas, 2, 3, 4, 5 e 6. O 6º ponto, eu já termino ele com o branco. Já puxei um pouco aqui o branco. Vou terminar esse ponto. E agora, novamente, eu vou laçar e venho aqui nesse fio branco, atravesso a agulha e venho aqui e faço o ponto alto. Olha como ele fica juntinho aqui, ó. Fica casadinho, colado, não fica aberto. É por isso que eu faço assim, pegando essa laçada aqui por dentro do ponto. Então, agora eu vou fazer mais 5. 3, 4, 5 e 6. Agora, o 6º ponto eu já vou fechar com o preto e vou conduzir o fio branco. Laço, venho aqui por dentro com a agulha e faço o ponto alto. Agora, eu vou conduzir o fio branco e trabalhar com o preto. Cheguei no 6º ponto, dou uma puxadinha no fio, termino o ponto com o branco. E agora eu laço e venho aqui, novamente aqui nesse fiozinho branco, atravesso a agulha e venho fazer o ponto alto. Fiz o ponto alto, agora eu vou fazer mais 5. Fiz o 6º ponto, agora eu vou terminar com o preto. Laço, atravesso a agulha aqui dentro desse fio e venho fazer o ponto alto. Então, aqui eu vou seguir fazendo
já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Dou uma puxadinha no fio, termino o 6º ponto com o branco, laço, atravesso a minha agulha aqui nesse fio branco, que é o único que vai ter aqui. Então, quando eu faço aqui, ó, é só mudar a cor, ó, vai ser o único fiozinho branco que vai ter aqui. Assim como vai ter, quando eu mudar aqui, vai ter o único fiozinho preto aqui. Então, esse fiozinho solto aqui, ó, o que quando ele sobe aqui, é nesse fio aqui que eu atravesso, laço, aí eu atravesso a agulha aqui por dentro, ele trava, ó, ele não vai para frente e nem para trás. Então, ó, fica juntinho um ponto com o outro, juntinho. Não fica aquele ponto aberto assim, sabe? Outra coisa, ele fica o direito e o esquerdo do mesmo jeito. Então, se você virar aqui, ó, o esquerdo e o direito, você não vê diferença. Ele não fica sobrando aqueles pontos por cima quando a gente muda a cor. Então, esse é chamado direito e esquerdo perfeito, quando a gente faz essa laçadinha aqui. Pessoal, é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais demorado, tá? Então, agora vamos falar sobre dicas, né? Dizem que toda crocheteira tem suas próprias dicas. Gente, essa bolsa dá para fazer para o uso e dá também para fazer para vender. E dá para levantar aí uma renda bem legal, tá? Apesar de... Tem tantas aulas, né, de meninas que fazem aulas com outros materiais, nada contra, né? Adoro, participo dos grupos, também faço bolsas com outros materiais. Só que o meu problema aqui, eu moro numa cidade pequena, eu não tenho onde comprar. Aqui na minha cidade não tem essas peças que tem nessas bolsas lindas, maravilhosas que a gente vê. Então, o que que acontece? Nem é questão por causa do dinheiro, né? Para a gente comprar, a gente dá um jeito. Eu faço crochê para vender, graças a Deus vendo bastante, vendo bem. Então, eu poderia juntar um dinheirinho e comprar peça. Mas o que acontece, gente? A realidade de um não é a realidade do outro, né? O que acontece? Para mim, encomendar da internet, eu tenho que comprar uma quantidade já, né? Uma quantidade boa. Não vou comprar uma peça só para uma bolsa, né? Então, já esse é o caso. Já tem que encomendar bastante para o frete ficar mais barato. Aí, a gente vai fazer uma bolsa toda incrementada, toda maravilhosa, como é o sonho de todas nós, né? Qual a mulher que não gostaria de ter uma bolsa assim tão linda, né? Só que em cidade pequena, gente, a realidade é outra. A gente vai fazer uma bolsa dessas, a gente vai querer vender por um valor que realmente vale, as pessoas não compram. Então, né, essa é a realidade. Não é nem questão da gente não conseguir comprar. Mesmo que não tenha aqui na minha cidade, eu poderia comprar pela internet. Mas aí eu já tenho que comprar uma quantidade maior para não ficar muito caro. E pelo que eu pesquisei, essas peças também não são nada barato, né? E assim vai. Então, o que que a gente faz? A gente vai fazer bolsa com barbante. Não fica a mesma qualidade de outros materiais, mas fica boa. E então, uma coisa que eu queria dizer, que é a minha dica.
quando a gente for fazer uma bolsa de barbante, principalmente, a gente não é pegar o barbante, a agulha e pensar daqui 1 hora eu vou ter uma bolsa pronta para vender. Gente, esses pontos são bem demorados. Então, a gente tem que ter cuidado, fazer com cuidado, fazer com carinho, fazer com calma, mas fazer uma bolsa bem feita. Aí vende, recebe, vai juntando um dinheirinho para comprar outros materiais. Esse é o meu propósito, tá? Gosto assim gostaria que as pessoas aprendessem, fizessem, vendessem, juntam dinheiro para comprar outros materiais, fazer bolsas mais, como que se diz assim, que vão custar um pouco mais, né? Mas se a gente tem público para isso, a gente tem que fazer. Eu, na verdade, eu tenho encomenda de bolsa no fio náutico, né? Então, a minha cliente vai comprar o material só para mim fazer. Ela vai trazer o material para mim fazer. Então, quando eu for fazer a bolsa, eu vou gravar uma videoaula para mostrar para vocês, tá? Então, aqui, pessoal, ó, como é a primeira carreira e a segunda eu vou fazer com o branco, continuar com o branco, então eu vou fechar com o branco, tá? Ó, agora eu vou subir o fio, eu enrolo ele aqui, ó, e vou fazer 2 correntinhas. Aí o fio já tá preso aqui, já para começar a próxima carreira. Aí eu viro, venho aqui, ó, vou conduzir o fio preto e vou seguir fazendo aqui e vou conduzindo o fio preto. Não quer dizer que ele apareça um pouquinho, o fio conduzido é assim, sempre vai aparecer um pouquinho. Ó, vou fazer aqui agora o 6º ponto, já com terminar o ponto com o fio preto. Terminei aqui o ponto, laço e vou buscar esse fiozinho aqui para me atravessar a agulha e vir aqui e fazer o ponto alto. Fiz o ponto alto, eu sempre dou uma puxadinha no fio para ele se ajeitar e vai ficando assim. Agora eu vou seguir fazendo com o preto e conduzindo o fio branco. Fiz aqui os 6 pontos, dou uma puxadinha de leve no fio, para ele ficar bem retinho. Agora eu termino com o branco. Laço, venho dentro aqui, ó, atravesso a agulha e venho aqui e faço o ponto alto. Vou fazer mais os 5 pontos. Vou terminar com o preto. Ó. E assim eu vou fazendo. Agora eu faço laço e venho aqui e prendo e sigo fazendo com o preto, conduzindo o branco. Pessoal, então, é só fazer essa repetição. Vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Então, é o seguinte, se vocês forem fazer maior,
vocês contam de 6 em 6. Se vão fazer com mais 6, ou com mais 12, ou com 18, vão fazendo de 6 em 6. Se vocês querem fazer menor, essa aqui eu fiz com 48 pontos, ela mediu 32 centímetros. Então, se vocês forem fazer menor, é só tirar 6 pontos ou 12 pontos, tá? É do tamanho que vocês preferirem. Quanto às carreiras para cima, também, tá? Então, é só ir fazendo dessa maneira que eu ensinei e ir fazendo, vai fazendo até vocês achar que o tamanho tá bom, tá? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, voltem o vídeo e assistam ou escrevam aí nos comentários, tá? Escrevam nos comentários se vocês estão gostando, se não estão gostando, se vocês estão fazendo, tá? Eu vou gostar muito de ler os comentários de vocês. E agora aqui, pessoal, ó, eu já estou com a minha aqui pronta. Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadradinhos desses. Então, isso vai dar 7 para cada lado, ó. Assim, eu vou medir aqui. Eu tô aqui com uma trena diferente hoje. Então, eu vou medir aqui, ó, 32 centímetros, já, ó, 30 centímetros. Ela diminuiu um pouquinho aqui, porque eu passei esses pontinhos aqui por cima. Então, 30 centímetros, vamos ver quanto que ela ficou medindo de altura. Na altura dá aqui, ó, 44. Então, ela vai dar uma altura de 22 centímetros. Dupla, né? Vai dar a altura de 22 centímetros. Então, pessoal, depois que eu terminei de fazer ela, eu não cortei o fio, tá? Eu terminei ela e eu só cortei o fio do preto e comecei a fazer esse contorno. Eu contornei toda a peça, tá? Fui fazendo pontos baixos, por cima, ó, cada ponto alto, eu fazia 2 pontos baixos e fui contornando. Quando eu chego nos cantinhos, aqui, por exemplo, ó, eu faço aqui o ponto baixo e aqui eu faço uma correntinha e viro na outra lateral e faço um ponto baixo. Então, essa correntinha, ela forma aqui um cantinho, ó. Então, ela fica bem quadradinho assim. Aí, fui contornando por toda a peça até chegar aqui em cima. Então, eu estou terminando aqui de contornar. É 2 pontos baixos para cada ponto alto. E aqui eu vou fazer mais um ponto baixo para completar aqui o cantinho. E ficou assim. Com essa mesma linha, pessoal, que eu fiz a bolsa, e a agulha de crochê eu vou costurar a bolsa, tá? Então, não é, se você for fazer só a bolsa assim, simples, às vezes você nem vai precisar de outro tipo de agulha. Mas se você tiver uma agulha de tapeceiro e quiser fazer outro tipo de costura, pode fazer. Então, aqui, ó, eu juntei as partes aqui, ó, essa ponta com essa e essa ponta com essa. Então, eu vou vir bem aqui, ó, bem no cantinho dela aqui. Vou pegar 2 fiozinhos para ficar mais firme e prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar a costurar assim. Eu pego a agulha aqui, vou passar o fio para cá.
Com a agulha aqui, ó, eu pego nessa alcinha, uma alcinha de cada ponto, ó. Pego na alcinha aqui e na alcinha lá. Vou aproximar bem para vocês verem, ó. Aqui eu vou começar a costurar. Pego numa alcinha aqui e nessa aqui. Laço o fio e puxo tudo, ó. Fica essa correntinha aqui. Agora, eu vou lá na próxima alcinha, puxo o fio e passo por dentro da correntinha. E assim eu vou fazendo até chegar lá no final. É bem prático para costurar assim. Não precisa estar passando o fio dentro da agulha e nem nada. E a costura fica permanente, fica firme e fica para sempre. Olha como vai ficar a costura assim, com essa correntinha. Fica muito bom. Não vai descosturar nunca, a não ser que corte o fio, né? Aqui, ó, é só ir pegando as alcinhas aqui, dá uma laçadinha no fio, laça de novo e passa aqui por dentro. E assim eu vou fazendo. É como se eu estivesse fazendo pontos baixos em algum trabalho. Então, eu vou fazendo até chegar lá no final, pegando só uma alcinha. E vou aqui, ó. Não vai ter problema com costura. Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu faço crochê há mais de 40 anos. Aprendi a fazer crochê quando eu era ainda bem criança. Já trabalhei com costura de máquina, né? Essas máquinas elétricas. Já fui costureira. Já fazia lingerie para vender e fazia roupa para vender. Costurava todo tipo de costura. Mas costurar com essas agulhas, para mim, é uma tortura. Eu não sei, as minhas costuras ficam feias. Fica uma coisa grosseira, fica um horror. Então, gente, eu evito de costurar com essas agulhas, tá? Então, não sei, é um defeito, não sei. Mas eu tento, sabe? Eu tento costurar, mas não dá certo. Então, tem algumas coisas que ainda dá para relevar, né? Mas eu sou péssima em costurar com essas agulhas. Aí, quando eu descobri essa costura aqui, eu já fazia para unir tapete. Eu tenho um tipo de tapete que eu faço com os square e eu vou fazendo assim, fica bem bonito também. Aí eu lembrei que eu sabia fazer essa costura aqui. Então eu falei, vou fazer uma bolsa, vou gravar e vou fazer com essa costura. E acho que está dando certo. Graças a Deus. Vai dar tudo certo. Agora eu vou costurando aqui até chegar lá no final, ó. E vai ficando assim. Vai ficando esse tipo de corrente aqui. Então, é só laçar, ó. Eu laço aqui, ó, pego o fio e puxo por dentro aqui, ó, nem tô mostrando. Pego as duas alcinhas, uma de cá e uma de lá, puxo o fio e puxo aqui por dentro da correntinha. Vou lá, puxo o fio e venho por dentro da corrente. E assim eu vou fazendo até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, ó. Agora só falta mais um pontinho. Então, eu vou pegar lado a lado aqui, vou puxar o fio por dentro dessa laçadinha e aqui já dá para encerrar.
Então, eu vou fazer uma correntinha, vou cortar o fio. Vou puxar ele bem aqui, ó, para ele ficar bem apertado. E puxar ele aqui por dentro. Então, eu vou colocar a agulha aqui, bem pertinho do fio. E vou arrastar ele aqui para dentro. Agora, aqui, pessoal, eu vou amarrar ele. Abrir ele no meio. Para não correr o risco de desmanchar. Então, eu separei ele em dois. Vou passar um dos fios por dentro de duas alças aqui, para ficar bem forte. E vou amarrar. Puxo bem, aperto bem, dou 3 nozinhos. Bem apertado, agora eu já posso cortar. Que não vai ter perigo de desmanchar, nunca. Isso nunca vai desmanchar. Ó, agora um lado já está costurado. Agora o outro eu vou ter que pegar com o fio, né? Amarrar ele aqui e costurar a outra lateral. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, ó. Um lado já tá pronto. Agora eu vou costurar do outro lado. Então, eu vou pegar aqui bem certinho os cantinhos, para quando chegar aqui, dar bem certinho aqui, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, e aqui também são 7 quadrados. Então, eu vou colocar o meu fio aqui, ó, bem no cantinho. Vou pegar já com o cantinho do outro. E vou prender o fio. Agora, eu vou fazer uma correntinha aqui, que é um ponto baixíssimo, né? Vou puxar bem esse fio, e esse fio aqui, eu vou conduzindo aqui com a costura, ele também não vai ter perigo de escapar. Agora, eu vou virar desse lado, ó, vou colocar o fio pra lá. Agulha pra cá, e vou agora começar a costurar como eu fiz lá na outra. Pego uma alcinha aqui, com outra alcinha de lá. Puxo o fio e passo aqui por dentro da minha correntinha. Pego outra aqui, puxo e passo aqui por dentro. Vou fazendo assim até chegar lá no final. Peguei aqui. Passo por dentro, e esse fio eu vou tentando prender ele junto. Aqui, pego outra aqui e vou indo. Até chegar lá no final. Assim, eu já vou conduzindo esse fio aqui, ele já vai ficando arrematado, e aqui já vai ficando essa costura. Então, vou seguir fazendo, até chegar lá no fim, e eu já volto com vocês.
Cheguei aqui no final, ó, da costura. Agora vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Vou puxar ele bem aqui. Trazer ele lá para dentro da bolsa. Vou colocar a agulha bem perto do fio. E vou trazer aqui para dentro. Agora aqui também eu vou abrir ele no meio. Vou passar aqui por dentro. Só um fio. E agora eu vou amarrar. Vou dar 3 nozinhos bem apertados, que ele não desmanche. Essas bolsas, a vantagem, pessoal, dessas bolsas é o seguinte, de fazer a bolsa de barbante. Dá para fazer com várias cores, que não mudar o fio, é só amarrar bem amarradinho, que não aparece, né? Depois dá para esconder. Essa é uma das vantagens de trabalhar com bolsa de barbante, né? Porque tem fios que não tem como fazer emenda. Ele é muito grosso, então não tem como amarrar. Olha como ficou bonito aqui, pessoal, a costura dele, ó. Ficou bem bonito, um acabamento bem bonito. Dá sim para fazer bolsa de barbante para vender. Na próxima semana eu quero gravar para vocês uma bolsa no barbante número 8, também fica bom. Ele fica mais firme, fica mais... Não que essa aqui não fique bem, né? Fica bom, sim. Também eu tenho outros pontos de bolsa com o barbante número 6, que vocês vão ver, vão amar. Eu vou trazer o passo a passo dela. Já tô fazendo ela, então, para gravar, talvez ainda essa semana, tá? Então, se vocês que são inscritos no canal e para quem não é inscrito, se inscrevam, que eu vou trazer passo a passo de várias bolsas. Então, essa parte aqui já tá pronta. Agora, eu vou fazer a alça. Então, pessoal, a alça também é opcional, tá? Dá para fazer, ó, aqui ainda tem que fazer o acabamentinho dele, esconder ele, porque ele já tá amarrado, é só passar por dentro dos fios. Quanto às alças, pessoal, é opcional, dá para fazer só um cordão, né, um cordão assim bem grossinho, bem cheinho. Dá para fazer aquelas alças aqui, ó, alça para fazer uma bolsa de mão, né? Faz aquela alça assim redondinha aqui e do outro lado também. Então dá para fazer a alça pequena com a alça grande. Então os tipos de alça é opcional, tá? Cada um faz da maneira que quiser. Eu vou fazer uma alça aqui, pessoal, vou mostrar para vocês como que eu vou fazer e já volto. O tipo de alça que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte. Eu fiz aqui 6 correntes, vou fazer mais 3. E vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha aqui, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu já fico com 2 pontos altos. Aí, eu faço mais 4. Vou ficar com 6 pontos altos, que é a largura do quadradinho que eu fiz na bolsa. Opa, aqui só tem 5. Então, aqui, ó, eu fiz esse pontinho aqui, sempre é mais apertado, que é o primeiro, né? Então, eu fiz aqui os 6 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou virar e vou fazer
mais 5 pontos. Mais 6 pontos. Então, eu fico aqui com um bloquinho de 6 pontos altos. No 6º ponto, eu vou fechar com o preto. Eu vou fazer igual eu fiz na bolsa, tá? De 2 em 2 carreiras. Agora, eu vou pegar o fio preto e vou fechar o ponto, como se eu estivesse trabalhando na bolsa. Fechei o ponto. Vou ajustar um pouquinho aqui para não ficar muito. Vou fazer 2 correntes e agora eu vou conduzir o fio branco. Vou fazer igual eu fazia lá na bolsa. 3, 4, 5 e 6. O 6º ponto eu vou fechar com o branco. Então, eu vou puxar o fio aqui para ajustar bem. Aqui eu posso ficar bem apertadinho aqui, ó, para ele não ficar assim muito desabado. Então, eu vou fechar com o preto, porque a segunda carreira ainda vai ser no preto. Então, eu subo com o fio branco, enrolo ele aqui, faço 2 correntinhas com o preto para prender o ponto aqui. Agora, eu viro e sigo fazendo aqui, conduzindo o branco. Então, já tenho 2 pontos, 3, 4, 5, 6. O 6º ponto, agora, como é segunda volta, já a segunda carreira, eu vou fechar com o branco. Então, eu puxo o branco aqui, ó, ajusto bem. Aqui dá para ficar bem presinho, bem justinho, dá para puxar bem o fio, para ele ficar bem firminho. Então, eu fecho o ponto com o branco, subo com o fio preto, enrolo ele aqui com o branco e faço 2 correntinhas com o fio branco. Agora, eu vou conduzir o preto e fazer 6 pontos altos com o branco, contando com as correntinhas. Então, já fiz aqui 3, 4, 5 e 6. Como é a primeira carreira, vou puxar aqui o fio para ajustar bem justinho. Olha, ele fica bem firminho. Vou subir, ainda vou fechar com o branco, porque na próxima carreira eu vou usar o branco. Então, eu vou fazendo assim, pessoal, até da altura que eu achar que vai ficar bom. Ainda nem sei qual é a altura, né? Mas vou fazer. Então, aqui eu faço 2 correntinhas no branco e agora eu puxo o fio para cá para conduzir o fio preto. E assim eu vou fazendo e fazendo. Então, vocês já sabem como que vira, como que troca de fio, como conduzir. Então, agora eu vou fazer e já volto com vocês. Cheguei aqui, agora quando faço a segunda carreira, já é hora de trocar o fio. Então, quando eu vou trocar o fio, eu já troco aqui no último pontinho. Troquei no último pontinho, eu subo com o branco e passo aqui o preto e faço 2 correntinhas antes de virar.
aí eu já vou conduzindo o branco. E assim por diante. Então, eu vou fazer essa alça e já volto com vocês. Pessoal, eu estou de volta. Então, eu decidi fazer duas peças igual essa e fazer só uma alça de mão. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos, tá? Fiz no preto e terminei com o branco, porque eu fiz as minhas contas aqui, ó. Nesse lado, eu vou pregar aqui. Então, eu vou pregar o preto em cima do preto, para não ficar, né, as cores contrárias. E aqui, eu vou pregar aqui no branco, também para não ficar contrariando a cor. Agora, pessoal, eu fiz duas dessas, ó. Do outro lado, eu fiz o contrário, porque aqui vai ficar o branco e aqui o preto. Então, eu vou contornar ele, tá? Vou contornar todas essas duas peças, todas em pontos baixos. Então, esse fio aqui, eu cortei. Já pra, ó, terminar ele aqui, tá bom? Esse aqui, eu não vou cortar ele. Foi o fio que eu terminei aqui, eu não vou cortar, porque aqui eu já posso seguir contornando ele, então não preciso cortar, senão eu tenho que cortar e tenho que amarrar de novo. Assim não precisa. Eu vou fazendo pontos baixos por toda a volta da peça. 2 pontos baixos para cada ponto alto. E vai contornando assim até fazer toda a volta. E vai ficando assim. Quando chegar lá no cantinho, eu faço uma correntinha, que é para ficar o cantinho bem certinho. Então, eu vou contornando aqui, pessoal. Quando terminar, eu volto com vocês. Cheguei aqui no cantinho. Então, aqui eu fiz os 2 pontos baixos, então eu vou fazer uma correntinha e venho aqui, ó, já na parte de cima e faço um ponto baixo. Então, ficou assim. Agora, eu sigo fazendo ponto baixo em todos esses intervalinhos. Aqui onde tem essas pontinhas, eu já vou levando junto e já vou fazendo o acabamento. Aqui, novamente, eu faço uma correntinha para formar o cantinho. Vou escondendo as pontinhas. E agora eu vou fazer essa lateral aqui. Então, aqui, pessoal, é só repetir, é fácil. Olha, vai ficando assim. Aqui eu posso cortar essa pontinha aqui para não ficar aparecendo. E vou fazer por toda a peça, até chegar aqui. Pessoal, eu fiz as alças. Contornei elas, costurei, só umas costuras improvisadas. E olha como tá ficando legal. Então, eu só fiz umas costuras com agulha mesmo. Até que ficou bem bonito. Os pontos ficou invisível por causa da... Aqui eu costurei com o branco, aqui com o preto. E ficou bem costuradinho, mas depois eu vou dar mais um retoque nele. E tá ficando assim. Agora, pessoal, eu vou fazer um fechinho aqui.
senão ela vai ficar muito aberta. E eu não quero que ela fique muito aberta. Então, se eu fizer um fecho aqui, ela vai ficar bem presa, vai ficar bem firminha. Então, para mim fazer esse fecho, eu vou iniciar com o preto. Vou fazer daqui o preto aqui, o branco, tá? Do mesmo jeito que está aqui. Então, eu vou iniciar fazendo com o preto, mas vou fazer as correntinhas para fazer os 2 quadradinhos. Então, eu vou fazer 12 correntes. Vou tirar a bolsa daqui para não atrapalhar. Vou fazer 12 correntes, já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, eu vou fazer mais 3 correntes e venho aqui na 5ª corrente e faço um ponto alto. Então, aqui eu já fiquei com 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer mais. Fiquei com 3, 4, 5 e o 6º ponto eu vou fechar com o branco. Minha garganta tá doendo. Fechei com o branco. Agora, eu vou fazer mais 6 pontos com o branco e vou conduzir essa pontinha e mais o fio preto. Três, 4, 5, e 6. Como eu vou fazer 2 carreiras aqui, então eu vou fechar com o branco, vou levar esse lá para cima e vou fazer as 2 correntinhas com o fio enrolado aqui. Agora, eu viro e vou fazer os 6 pontos branco. 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto agora eu vou fazer fechar com o preto. Agora, eu laço, venho aqui dentro e sigo aqui e faço mais um ponto alto. Vou conduzindo o branco e vou fazer aqui 6 pontos altos. Como é a 2ª carreira, pessoal, eu vou fechar com o branco, vou subir com o preto lá, vou enrolar ele e fazer 2 correntinhas. Vou virar, agora eu vou conduzir o preto
E vou fazer aqui, ó, contando com as correntinhas, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos, ou esse aqui eu não vou fazer, e nem o primeiro desse branco. Então, agora eu vou subir com os 2 fios juntos e vou fechar aqui o ponto. Fechei o ponto com os 2 fios juntos. Agora eu vou fazer 1, 2 correntes com esses 2 fios. Então, ele vai ficar assim. Agora, eu vou trazer esse fio aqui para mim conduzir e vou fazer o ponto alto aqui com o preto. Vou pular o primeiro, então venho no segundo e faço aqui o ponto alto. Esse fio eu já vou trazendo ele junto aqui para ir escondendo. Vamos lá, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos aqui e 5 aqui. Vai ficar esse buraquinho aqui para mim pôr o botãozinho para fechar. Então, aqui eu sigo, fecho com o preto, porque eu ainda vou fazer mais uma carreirinha, levo o branco e faço aqui as 2 correntinhas. Agora, eu viro e vou conduzir o branco e vou seguir fazendo aqui com o preto. Então, já tenho aqui 2 pontos, vou fazer mais um, e agora eu vou fazer os 12 pontos. 4, 5, e o 6º ponto eu vou fazer aqui dentro desse espacinho. Agora eu vou terminar o ponto com o branco e vou conduzir o preto. Então, também vou fazer um ponto aqui dentro do intervalinho, aonde eu vou ficar com os mesmos 6 pontos. Venho aqui dentro e faço o ponto baixo, já vou conduzindo o fio preto. Fiz aqui um ponto alto, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu já posso terminar. Vou terminar com o branco, porque eu não vou trabalhar ele mais. E agora eu vou fazer o contorno dele. Então, esse preto aqui eu já posso cortar. Então, eu vou seguir fazendo aqui o contorno. Então, eu já vou iniciar com uma correntinha. E vou fazer o contorno dele em toda essa peça. Pessoal, aqui eu tive que virar a peça. Não deu certo eu contornar aqui. Então, para mim não cortar o fio e não ficar amarrando, eu virei ele. Vou virar, vou fazer uma correntinha e vou iniciar fazendo esse contorno. Vou contornar toda a peça até chegar aqui.
Cheguei aqui no cantinho, eu faço uma correntinha e viro pra cá. Aqui eu faço mais 2 pontos baixos. 2 pontos baixos para cada ponto alto. E agora cheguei aqui na parte de cima. Aqui na parte de cima eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos. Então eu vou subir 2 correntinhas e venho aqui dentro desse espacinho e faço um ponto alto. E dentro de cada espacinho um ponto alto. Cheguei aqui, vou fazer uma correntinha e agora eu venho contornando aqui até aqui. Então, fiz uma correntinha e vou fazendo pontos baixos em todos os pontos altos. Vou trazer esse fio pra cá para arrematar. E cheguei aqui no final. Agora aqui vou ter que cortar o fio. Esse fio aqui, depois eu vou arrematar ele. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui o fechinho aqui. Na verdade, essas alças tinham que ter sido um pouquinho mais pra cá. Eu pensei que aqui ia ficar um pouquinho mais estreito, mas não ficou. Mas não tem problema. Não quer dizer que a alça fica um pouquinho por cima. Agora aqui, pessoal, eu vou ter que costurar aqui essa parte. Então, eu vou costurar com agulha, ele não vai aparecer, porque ele vai ficar, vou costurar com o fio branco, bem do ladinho aqui dessas correntinhas, então ele não vai aparecer. Pessoal, eu fiz aqui, também fiz uma costura improvisada aqui, no lado de trás, e ela ficou o fechinho aqui por cima. Agora, eu vou fazer o botãozinho aqui para fechar, também vou fazer no crochê. Vou pegar o barbante preto e vou fazer um anel mágico. Fiz um anel mágico, prendi aqui com um ponto baixo, uma correntinha, né? E agora, eu vou fazer aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz aqui
6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora eu vou puxar bem, vou fechar ele. E agora eu venho aqui no primeiro ponto. E prendo com um ponto baixíssimo. E ficou assim. Bem pequenininho. Agora eu vou fazer aqui, pessoal, ó, em cada pontinho desses, que é um ponto baixo, eu vou agora, eu vou cortar esse fio. E vou trabalhar com o branco. Vou puxar ele bem aqui, depois eu trabalho em cima, vai arrematando. Aqui com o branco, eu vou aqui, nesses pontinhos baixos que eu fiz aqui, puxo o fio. E faço aqui uma correntinha. Agora eu faço um ponto alto. E um ponto baixo dentro aqui desse mesmo espacinho. Agora eu vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Olha, tem 6 pontos aqui. Um ponto baixo, um ponto alto e um ponto baixo, todos no mesmo espacinho. Vou no próximo e faço um ponto baixo, um ponto alto e um ponto baixo. Um ponto baixo, um ponto alto e um ponto baixo. Um ponto baixo, um alto e outro ponto baixo. Um ponto baixo, um ponto alto e mais um ponto baixo. E agora eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz e prendo com um ponto baixíssimo. Agora eu faço uma correntinha e já posso cortar o fio. Agora essa ponta aqui eu escondo ele aqui por dentro e esse pedaço aqui que ficou do início já vai me ajudar para costurar. Então, pessoal, eu costurei essa minha florzinha aqui para fazer o fechinho dela. Agora eu fecho ela aqui e passo por dentro do fechinho. Daí ela fica assim. E já tá pronta a bolsa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelas falhas, tá? A gente sempre tem que melhorar. Então, muito obrigada a todos, obrigado pela paciência. A vocês que estão inscritos, o meu carinho enorme. E vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam. Até o próximo vídeo.